Oh, glória a Deus! Convido a igreja a estar sobre seus pés, onde estaremos lendo a palavra de Deus, o livro sagrado, que está registrado onde? Versículo de 1 a 5, né? Jericó é destruída, Raabe é salva. Eu vou fazer a leitura, os irmãos tão somente acompanhem com os olhos. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de camelos diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina do carneiro, ouvirão voz a buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá embaixo, e o povo sairá nele, cada qual em frente de si. Então chamou o filho de Num ao sacerdote, e levai ao sacerdote dias, e levai a arca do concerto. E 7 dias vem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. Amém? Então aqui os irmãos sabem muito bem, conhecem essa passagem aqui, maravilhosa, o acontecido, o grande milagre que aconteceu foi após a última volta, os muros de Jericó cair. Mas Deus não contava com isso. Deus contava com a fé que estava no coração do povo. Entendeu? Às vezes você passa por um momento difícil, por algo que você espera que aconteça, mas Deus está olhando o seu coração, o seu propósito. E na hora dele vai acontecer a bênção, a providência, o milagre. A mão estendida de Deus está sempre sobre nós, sobre o seu povo. Mas a confirmação da vitória do milagre acontece na hora que Deus sabe que tem que acontecer. Às vezes nós falamos assim, mas tinha que acontecer agora que eu estou mais novo, agora que eu tenho isso, aquilo, outro. Deus é sabedor de tudo. Nem todos podem agarrar ou pegar uma bênção no momento que quer. Porque Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a sua estrutura. E sabe Deus se você vai suportar aquela tal bênção ou não. Quantos que infelizmente corre atrás de bênção, aí quando recebe, some da igreja. Vai viver a vida. Como aconteceu com a jovem, que era paralítica, de cadeira de roda, e o homem de Deus orou por ela, e ela levantou e andou. E ele estava uma certa feita no shopping, encontrou ela toda enfeitada, toda bonita. Falou, minha filha, o que aconteceu com você? Você não recebeu a bênção? Recebi. Mas por que você não? Não, eu quero curtir a vida. Eu vou curtir a vida. Eu sou jovem ainda. Então, temos que entender a vontade de Deus e respeitar. Muitos falam assim, eu determino o que acontecer. Se não acontecer, eu desvio. Então pode desviar. Que Deus não entendeu? Né, o Deus é o teu salvador, teu libertador, meu salvador, meu libertador. O que ele preparou para nós é o céu. O restante aqui é acrescentado. Tudo que acontece conosco aqui na terra é acrescentado, mas não é nosso. Nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Estamos aqui de passagem. Amém? Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos no nosso sétimo
elo da nossa campanha, né? Estamos encerrando hoje. E graças a Deus, uma palavra tão boa. São 7 mensagens que a gente, 6 mensagens que a gente ouviu. E a gente pôde ver o trabalhar de Deus. E o que mais me tocou foi um projeto de Deus. Deus passando algo para aquele povo. Uma experiência nova. Que ele precisava que aquele povo seguisse a risca. E da parte dele não falhou. Então foi uma escola linda para aquele momento. E naquele momento a gente viu o agir de Deus. E como foi uma vitória tão linda, tão grande. E pelo simples fato, obedecer o que Deus mandou. Então isso já alegra muito a gente. E nos dias de hoje, nós ouvimos testemunhos e ouvindo a mensagem, nos acrescenta a nossa fé. Igual o nosso pastor Ronivaldo disse, realmente ninguém tem poder sobre o milagre, a não ser que Deus pega e fala assim, fale, age, aí é diferente. Elias ousou, segundo a minha palavra. Não vai chover. Só que lá na frente, ele passou um mau bocado, poderia falar assim, olha, segundo a palavra do Senhor, não vai chover, né? Enquanto o Senhor não mandar, não, mas ele puxou para si e Deus honrou a sua fé. Só que depois, para mandar chover, o Senhor brecou a sua fé, a sua oração, e ele precisou orar 7 vezes. Aí, enquanto ele não entendeu que o poder era do Senhor, que foi ele que mandou, que fez tudo, aí sim, então, Deus usa também os seus freios, nos traz aprendizado. Então, nessa noite, nós vamos ouvir parte dos irmãos. Hoje eu até coloquei no coração, falei, eu não vou convidar nenhum pregador. E vamos comentar e tirar a conclusão daquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? E eu gostaria de, primeiramente, o nosso irmão Carlos, falar alguma coisa dessa campanha. E ele tem aqui seus 10 minutos para falar alguma coisa. Saúdo a todos capazes do Senhor. Amém, irmãos? É uma alegria para nós, né? Chegarmos no último dia da campanha, né? Onde vai ser dada as 7 voltas, né? Eu tive batalha para chegar aqui dessa noite, mas consegui, graças a Deus. O inimigo ficou furioso, eu não estava tendo jeito, mas falei, Senhor, eu vou no seu nome e vou pegar essa benção, vou receber essa vitória. Irmãos, muitas das vezes, dizendo isso, é necessário nós jogarmos o que atrapalha para lá. Fala, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu creio na tua bênção, na tua vitória. Se nós vim crendo, irmãos, vim com o coração aberto, recebendo de verdade aquilo que está sendo projetado aqui, Deus vai nos honrar. Amém? Porque, irmãos, Deus não honra as pessoas só quando tem multidões de pessoas. Por exemplo, eu para um congresso eu vou lá, me enfeito e coloco uma roupa mais bonita que tenho para mim no congresso. Mas, irmãos, a Bíblia fala, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, irmãos, se nós tiver que arrumar, se nós tiver que cantar, se nós tiver que andar bonito, tem que ser para Jesus Cristo. Pode ter 2 ou 3, aleluia. Pode ser simplesinho, se nós for acreditando na fé, aleluia. Deus vai nos honrar, aleluia. Amém, irmãos? E nessa noite, nessa campanha, eu já creio que o nosso milagre já chegou, amém? Peço para os irmãos orarem, tenha fé, irmãos. Muitas das vezes os dias ficam sombrios, fica difícil mesmo. Tem momento que você passa lá no funil, parece que nada acontece, você quer dar tudo errado. Parece que, irmãos, mas se Deus prometeu alguma coisa para você, pode acontecer o que for, Ele vai cumprir. Irmãos, Deus não falha nas suas promessas.
Amém? Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Agora, eu já vi muitas pessoas vão sair de igreja por promessas não cumpridas. Sabe o que é isso aí, pastores? São coisas que Deus não falou, e a pessoa fala que Deus falou, né? E está tirando muita gente da igreja. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando o próprio Deus fala, Ele cumpre. Por mais que a sua vida vai lá embaixo, irmãos, por mais que você vai lá no pó, Ele cumpre o que Ele fala. Amém? Então toma muito cuidado com esse negócio de recado de Deus por aí, viu, irmãos? Vai mais na palavra, fica mais na palavra, né, pastor Ronivaldo? Tem muita gente brincando, não ora e está entregando um recado de Deus. Irmãos, recado é para quem ora, para quem tem comunhão com Deus, para quem tem comunhão com a fé. Aleluias. Aí a pessoa às vezes para se aparecer, pai vai entregar. Irmãos, Deus fala no meio dos dele. Então, fica em paz, porque essa campanha foi de Deus, está sendo de Deus e vai ser de Deus. E no final, nós vamos receber a nossa vitória. Quem crê assim, irmãos? Aleluias. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, uma vez eu fui fazer uma visita e terminou aquela visita. Inclusive esse casal estava passando por um vendaval muito forte. Houve calúnia, houve tanta coisa. E o inimigo entrou na brecha, e eu fui chamado para aconselhar eles, era ali na Santa Terezinha. E eu lutei, fiquei conversando, e vai, e ora, e repreende. E quase 11 horas que terminou a batalha, eu saí de lá vitorioso. E um belo dia, visitando eles novamente, dando palavra de ânimo para eles fortalecer, eu estou saindo da casa deles e Deus me deu uma palavra para aquela irmã. E ela, eu falei, irmã, deixa eu falar um negócio para você. Você será esposa de pastor. Aí ela pegou o rio, peguei e falei, não, irmão, Deus está falando aqui agora. E eu não falei em língua, eu não falei em nada. Simplesmente Deus está me tocando. Então se firma que você será exemplo no futuro e tal. Irmão, só que 4 a 5 meses depois, aquela irmã quase desviou. E ela foi para uma casa, um lugar lá, e na cabeça dela, ela falou assim, eu vou dançar, eu vou fazer as coisas que Deus não agrada, eu vou beber. Só que quando ela foi para aquela casa, Deus usa uma mulher lá onde ela foi. E pegou e falou assim, deixa eu te falar um negócio para você. Não sei porque eu vou falar isso para você. Mas tem uma pessoa que lançou uma palavra sobre você. E Deus está velando sobre essa palavra. Embora você não acredite. Só que você tem uma chamada de Deus e Deus mandou falar isso para você. Na hora caiu um temor, porque ela lembrou do que Deus falou. Então, quando Deus fala, o que diz a palavra? Eu velo para que a minha palavra se cumpre. Então Deus fala através de visões, revelações, Deus fala de multiforma, Deus fala em sonho, e coisa boa é quando Deus fala diretamente com você em sonho, porque quem é que falou? Não foi sentimento de alguém que viu que Deus te usa. Quantas profecias nós ouvíamos naquela época do conjunto que nós saíam? Todo mundo, eu vejo vocês gravando, nós não gravou. Terminou a época do conjunto e não gravou. Então, quer dizer, não era de Deus, era profecias emocionais. Mas uma coisa eu sei, aquele que sonda os corações e sabe a sua intenção, esse sim, aquilo que ele falou, ele é fiel e justo para cumprir. E uma certa feita o Senhor falou para Jeremias, se eu disser alguma coisa, a Bíblia fala assim, e aquela pessoa ficar no propósito, quer dizer, vai cumprir. Se ela sair, está escrito lá, eu arrependerei daquilo que tinha designado. Então, quer dizer, há muitas condições da pessoa também. E tem de esperar o tempo. Isso dói. Teve coisa que eu queria receber no meu tempo. E eu nunca vou receber no meu tempo, porque já passou há muitos anos. Hoje eu não quero nada, mas do que eu queria quando era jovem. Por quê? Era o meu tempo. Aí sabe aquela birrinha? Eu também fiquei velho, agora eu não quero mais. Mas quem somos nós
para impedir aquilo que Deus quer. Ele tem o tempo dele. Isso é coisa humana, mas que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra. Coisa linda é você tirar algo do céu. Agora hoje, irmãos, por causa de alguns, ou um punhado, nós não podemos desmerecer o que Deus fala, o que Deus revela e o que Deus mostra. Aqui nessa casa, para a glória do Senhor, quantos irmãos já testemunhou de profecias que se cumpriram? Sobre profecias que se cumprem, são inspirações que Deus dá no coração e a pessoa fala, olha, eu vejo, vai acontecer isso, e aconteceu. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e a maturidade que os irmãos alcançou do Senhor. Então eu louvo a Deus que aqui, que eu saiba, não tem meninos espiritual, mas se amadureceram, e a coisa boa é você saber, ó, irmãos, aquela irmã, quando ela fala, ó, irmão, tem peso. Aquele irmão, quando fala, tem peso. Até para nós que profetizamos, eu não esqueço aquilo quando Deus me usa. Sempre, ó, Deus, e aquilo que o Senhor me mostrou? E aquilo acerca do tempo? Um certo dia, uma irmã folgou lá do outro lado, e eles me ligou, ó, a menina vai morrer. Eu falei, não vai morrer. Por que eu falei isso? Porque Deus me mostrou o tempo de que ia acontecer algo na vida dela, e ela não vai morrer antes do tempo. Ela é uma menina jovem, criança, então ora por mim. Ela estava lá sem, eu orei pela menina, e Deus voltou o sentimento dela, porque Deus vela pela sua palavra. Que Deus continue abençoando. Vamos ouvir algo com a nossa irmã Débora, o que ela achou, o que ela sentiu nesses dias dessa campanha, qual a experiência que ela tirou. Então eu coloquei esse propósito de ouvir um pouquinho dos irmãos. Nós vamos ouvi-lo em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Realmente foi uma campanha, mais uma, né? Campanha maravilhosa, né? Onde o Senhor falou grandemente conosco durante esses 7 elos. E Josué nos ensina, principalmente, sobre obediência, né? Ele vem, nos capítulos anteriores, sendo obediente ao Senhor, desde quando ainda tinha Moisés, né? Quando ele era o espia que Moisés enviou para ver aquela terra prometida, ele andava em obediência com o Senhor, né? E depois que Moisés se foi, Josué sente medo, tem temor, né? Assim como nós, em muitas batalhas da nossa vida, em muitos momentos que passamos dificuldades, né, nós sentimos esse temor, mas ele recebe, né, novamente instrução do Senhor, uma promessa, né, um lembrete daquilo que ele havia prometido a Moisés, que era aquela terra, e ele se fortalece nessa palavra, né? E então, assim, essa campanha me mostrou muito, né, o que Deus se agrada da obediência do seu servo, né, que a vitória que a gente tanto espera, como o nosso irmão disse, né, não está nessa terra. A nossa vitória está no céu. O nosso destino é o céu, né? Nós buscamos o céu. Então nós não podemos esperar algo daqui. Claro que, igual o Ismar disse, né? O Senhor vela pela promessa dele nessa terra. Ele vela em cuidar de nós, assim como ele cuida dos pássaros, né? E ele não vai nos desamparar sobre isso. Mas nós não podemos perder o nosso foco, né? Nós não podemos perder aquilo que é promessa para nós. Para Josué e aquele povo, ela quer a terra de Canaã. E para nós, qual é a nossa promessa, né, que o Senhor nos diz hoje? Na vitória, não tem vitória sem guerra, né? Para você ter uma vitória, você tem que ter uma batalha, tem que ter uma guerra. E ali aquele povo, eles estavam vindo de guerras, né, anteriores, de momentos difíceis, de 40 anos ali no deserto. E por conta da desobediência, aquele povo que passou pelo deserto não pôde sentir o prazer daquela terra, né, que emana leite e mel. Precisou passar uma geração inteira para poder entrar naquela terra, por conta da desobediência. Então, o Senhor é muito sério
sobre isso, né? Sobre obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos, né? A sua lei. E os planos deles são perfeitos, né? Não tem dúvida, não tem erro, não tem jeito de dar errado. Quando é do Senhor, mais uma vez, né? O Senhor colocou no meu coração essas palavras e os irmãos veio falando e veio me confirmando isso, que quando é do Senhor, não tem erro, né? Quando vem a palavra dele, a promessa é dele para a sua vida, não tem como duvidar. E volto, né, falar sobre a obediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor, obedientes àquela palavra e firmes naquela promessa, o Senhor vela e cumpre ela, né, porque os planos dele são perfeitos. E eles lutaram em vitória. Eu achei essa palavra que o Senhor colocou bem forte, porque eu falei, mas Senhor, a gente luta para ter uma vitória. E aquele povo não, aquele povo já lutou com a vitória nas mãos. Eles tinham a fé, né, a certeza que aqueles muros iriam cair, que o Senhor, mesmo eles quietos, mesmo eles cansados, mesmo eles por 6 dias ali rodeando aquela muralha, né, e ouvindo, né, porque o povo de dentro daquela muralha, eles né, ficavam olhando. Eu imagino que eles olhavam assim, ficavam, gente, mas eles estão quietos. Eu acho que alguns subiam no muro para ver, né, o que estava acontecendo, porque eles sabiam que aquela terra era daquele povo. Como Raabe disse para os espias, né, nós sabemos que o Senhor deu essa terra, né, a vocês e que precisam passar por aqui. Então, eles temiam também o Senhor. Eles não obedeciam, mas eles temiam o nosso Deus. E aí eu achei interessante isso, saber que eles já foram para a guerra com a vitória nas mãos. E quantas vezes nós entramos em batalhas com dúvidas? Quantas vezes, né, nós recebemos a palavra do Senhor, uma profecia, né, ou algo no seu coração, e que você fica pensando, mas será, Senhor, será que é para mim? Será que eu mereço? Será que vai realmente acontecer? E Josué não, Josué foi para aquela nação com a certeza que aquela muralha ia cair, que aquele povo iria atravessar aquela terra e que eles iriam receber o que o Senhor disse para Moisés, né? Que iriam dar aquela terra que manava leite e mel. Aquele era o destino deles. Então, nessa campanha, é isso que me tocou, isso que eu aprendi, né, sobre a gente confiar, né, na palavra do Senhor. E além, colocar os nossos sonhos, as nossas vontades perante ao Senhor. E dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É unir o seu com o do Senhor, né? Porque é muito difícil a gente fazer só o que o Senhor quer, né? Porque às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente pode confundir, né, ficar em dúvidas mesmo sobre se é ou não da sua vontade. E então, assim, nas nossas orações, que nós oramos para que as mesmas muralhas que nós estejamos vendo sejam as muralhas que Deus quer derrubar na nossa vida, né? Então é isso que eu entendi dessa campanha, que eu absorvi, mais sobre obediência. O Senhor falou muito comigo, porque eu não sou uma pessoa muito fácil, né? Não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa que tem ainda algumas teimosias dentro do meu coração, e o Senhor vem me dizendo muito forte sobre obediência, né? E é difícil obedecer, irmãos. Como é difícil você, às vezes, bater de frente com um líder seu e você ter que abaixar a cabeça e falar não, mas não é assim. Mas quando você está com o Senhor, quando o Senhor está na sua causa, você tem a vitória. Eu agradeço a oportunidade. Aí, irmãos, resumindo, 2 anos após, ele pega e muda de ministério, e Deus consagrou ele para pastor, e ele ficou uns 2 anos dirigindo essa igreja, e depois Deus levou esse irmão.
E quando ele sofreu um acidente, ela me ligou em casa, falou: Mosmar, ora, porque esse acidente, só Deus para fazer ele voltar. Então, ele já entrou em coma. E eu orei, ele voltou ao normal e foi para o quarto. E ela só chorava. E não queria perder ele de jeito nenhum. E, para a glória do Senhor, o Senhor me mostrou que ia levar ele. E eu aconselhei ela para que deixasse na mão do Senhor. Eu não sabia que ele tinha sido quebrado. É vértebra esse negócio aqui? A família dele sabia e ela não sabia. Até que um dia ela foi num culto e ela pediu para que Deus falasse, e lá o Senhor falou assim: dura é para ti recalcitar contra o meu zagueirão. Quer dizer, a minha vontade é soberana. E ela entendeu, abriu mão e Deus levou ele. Mas cumpriu o que o Senhor tinha me mostrado. Então tem coisa que Deus fala e cumpre a risca. E muitos duvidam, não sei porque eu tenho de falar isso, mas Deus sabe. Duvidar, murmurar daquilo que Deus falou é um pecado. A pessoa blasfema contra Deus. Porque a pessoa desacredita do que Deus pode fazer. Por isso que muitos caminham conosco, crê no céu, e é perigoso perder até a salvação. No caminho da caminhada, vai sendo frustrado, fulano é abençoado, outro não, aí já nasce a inveja, e por aí vai, de repente a pessoa está dentro da casa do Senhor e se revolta. Às vezes a pessoa está dentro entre nós e é uma pessoa revoltada. Então Deus precisa tratar daquele coração, tratar daquela terra. Irmãos, coisa gostosa é a pessoa receber a palavra e, como se diz, sungar aquela, sabe, absorver aquela palavra. Às vezes a palavra, ela confronta nós saímos daqui triste, às vezes nós não saímos felizes com a palavra. Só que depois o Espírito de Deus vai nos convencendo e mostrando. Hoje as trevas estão aí. Eles querem arrebanhar para doutrinar. Olha para você ver o que o diabo está fazendo. Ele quer tirar, ele quer doutrinar o povo. Parece muito pessoa, isso é bobeira, é um evangelho, não sei o que tem, não sei o que tem, o nome dele não sei o que tem. Só que tem uma coisa. Ele mudou a minha vida. Muita gente é testemunha disso. Então o que acontece? O que Jesus fez na sua vida, e faz e vai fazer, não negue o que Deus fez. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Rosângela comentar o que ela sentiu dessa campanha, o que Deus tocou nela, e ela vai trazer para nós também o que ela sentiu, porque Deus é assim, mesmo depois que nós pregamos, Deus pega, nos fortalece. Então nós já ouvimos nosso irmão Carlos, já ouvimos a nossa irmã Débora, eu quero ouvir um parecer da nossa irmã Rosângela também. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Graças a Deus, por nós estarmos aqui na presença do Senhor, na casa dele, para adorar, para bendizer o seu santo nome, E o que eu tenho sentido, a presença do Senhor nesse lugar, desde o primeiro dia, já cheguei de Belo Horizonte, já tinha começado a campanha, mas o Senhor falou comigo nesse lugar, alegrou meu coração, renovou as minhas forças, renovou a minha fé, pois a palavra de Deus, ela é fortaleza, ela é renovo, ela é esperança, ela é vida, é paz. Então ela traz para a nossa vida o renovo, renova a nossa fé. A cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, ela é nova, a cada manhã. E o Senhor fala conosco de uma maneira gloriosa, como a nossa irmã Débora falou. Essa palavra nos ensinou a obedecer ao Senhor, porque eles teve que obedecer uma ordem do Senhor ali e fazer conforme o Senhor os instruiu. E eles fizeram, e o Senhor derrubou ali os muros de Jericó, e eu creio que nesta noite o Senhor está aqui, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Israel está aqui, e Ele pode derrubar as muralhas da minha vida, derrubar as muralhas da tua vida, da nossa família, da igreja, e fazer coisas extraordinárias, porque
o nosso Deus é aquele que honra propósito. E nós não viemos aqui em vão, e Deus também não colocou esse tema no coração do nosso irmão em vão. Então ele tem um propósito em tudo isso, em nos instruir, em nos ensinar, em nos corrigir, em nos orientar através da palavra dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é bom quando nós estamos na casa do Senhor para adorar Ele. Às vezes as lutas, batalha que nós batalhamos com o Senhor, nós recebemos fortaleza através da palavra. Eu até mesmo, quando eu choro, quando passo aqueles momentos difíceis, eu digo: Senhor, eu te louvo, eu te amo, porque, Senhor, é melhor chorar contigo, porque eu acho que é muito difícil uma pessoa que não tem Cristo, que não tem Jesus no momento, na hora da angústia, na hora da aflição. Eu não sei como é ser sem Jesus, acho que é algo muito difícil. Eu vim para o Senhor com os meus 17 anos de idade, eu sei que é terrível, porque era terrível, como eu disse para os irmãos, naquela época eu tinha vontade de morrer, eu tinha depressão, mas Jesus me libertou. Mas hoje, mesmo quando eu choro, às vezes passa poucos minutos, você já está cantando, você já está adorando, você está louvando o Senhor, porque o Senhor manda nós darmos graças a Ele em tudo. Louvado seja o nome do Senhor, seja na hora da aprovação, seja na hora da bênção, seja na hora da vitória. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de Paulo dizer tudo isso, ele diz que ele aprendeu a contentar, a viver feliz, a viver contente com aquilo que ele tinha. Que ele aprendeu a ter fartura e ele também aprendeu a passar necessidade. Aí depois que ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nos momentos das dificuldades, nós podemos em Cristo, porque Ele é a nossa fortaleza. No momento da vitória, do sorriso, da abundância, da paz, nós podemos tudo em Cristo, porque é Ele que nos dá tudo isso. E Ele é o nosso pastor, aquele que cuida de nós. E nesta noite, irmão, tenho certeza que muralhas vai cair por terra, que barreiras vai ser destruída, que o mal no nome de Jesus vai cair por terra, e que o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas, na vida da igreja, porque o nosso Deus honra propósito, e esse propósito, com certeza, ele veio do coração de Deus, e o Senhor tem resposta para a minha e para a tua oração. Ele tem resposta para nós. Aquele que entra no Santo dos Santos, na presença do Senhor, através da oração, pela fé, ele é respondido. Então eu creio que Deus tem um milagre para a minha vida, que Deus tem um milagre para a tua vida, que Deus tem um milagre para a igreja, porque Ele é Deus. Então essa palavra, ela nos instruiu, nos ensinou, nos orientou a perseverar na fé, a perseverar na oração, a perseverar na confiança, a perseverar em seguir o Senhor, a perseverar em crer nas promessas do Senhor que Ele tem para nós, na sua palavra. Que nós possamos, aleluia, viver esta palavra, crer nela, tomar posse das bênçãos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, amém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, que está no meu coração. E a palavra que está no meu coração, eu não vou ministrar, mas sabe aquele sentimento que veio? É uma campanha. Essa campanha é baseada num fato que foi real, que Deus deu uma estratégia para aquele povo. O Senhor não precisava de nenhum movimento para fazer. Só que o Senhor incumbiu a eles fazer igual uma receita de bolo. Tinha de fazer o correto. Eu vejo aquilo ali um ato de obediência e um ato de crer. Se eles tivessem feito de qualquer maneira, acha que o Senhor ia cumprir? Não. O Senhor passou norma para eles. Rodeareis
e caladinhos. Não era para conversar. Porque caminhar conversando com o outro parece que fica mais fácil. Então ali naquele momento, era um momento do quê? De reflexão. Nós estamos caminhando a primeira volta, cumprindo a ordenança que Moisés falou, porque o Senhor falou, porque hoje é uma. Faz parte do projeto, porque amanhã é outro. Eles sabiam que todo dia, até o 6º dia, tinha de fazer aquilo ali. Calados, sem conversar. Os homens de guerra, os sacerdotes, ali, tudo ali preparadinho, caminhando. Engraçado, na toda a peleja do povo de Israel, tinha os levitas para louvar, dessa vez, tirou os levitas. Só o sacerdote, Josué, os homens de batalha, dando volta ali. 6º dia, cumprindo tudo certinho. O 7º dia, eles sabiam que tinha de dar 7 voltas. O corpo ficou um pouco cansadinho, mas deram 7 voltas. Aí volta para a tenda, vai descansar? De jeito nenhum. Era o momento do quê? Das buzinas. E era para tocar longamente. Depois que veio o grito, aí o Senhor fez a parte dele. Aos olhos humanos, eram as muralhas de 5 a 6 metros, irmãos, como nós já vimos, de 9 a 10 metros, que altura, que fortaleza. Não foi porque fofiou a terra, o povo bateu lá, e não. Aquilo ali simplesmente, aquela simbologia, eles cumpriu a risca. Quem derrubou aquilo ali foi o Senhor. O Senhor deu um terremoto ali. E interessante que nem a parte lá que Raabe estava no muro, foi ali, ó, o Senhor permitiu de um lado e do outro não tocar ali. E o resto tudo caiu. E aconteceu aquele milagre. E a ordenança ali não era nem para saquear bens, o ouro e a prata era para o tesouro do Senhor, era para o projeto deles ali. Só sei que era um ato de obediência. Mas o que Deus me passou no coração é o seguinte: essa campanha, irmãos, ela traz o que? Revelação de coisas que Deus te toca no seu coração para você fazer e conquistar. Existe coisa que Deus revela para um e não revela para o outro. Porque nem todos têm fé para adquirir, nem todos têm fé para possuir, nem todos têm fé de conquista. Tem gente que precisa da ajuda do outro. Tem gente que, se não for a ajuda do outro, mas ele não tem fé para isso. Ah, irmão, não creio assim. Ele não crê. Não adianta você forçar. De jeito nenhum. Mas quando você pega a palavra, você acredita no Deus do milagre. Você acredita que tem uma barreira enorme, que a sua bênção precisa Deus fazer um milagre. Você crê que Deus falou com você e você começa o quê? Buscar aquilo que Deus quer de você. Aqui nessa campanha ninguém falou assim, ó, você ora tantos dias, você jejuma, você consagra. Não houve assim, mas de repente Deus fala lá no seu íntimo, faça assim, faça assim. Busca. Faça esse propósito comigo. E coisa boa é quando Deus te chama para um propósito. Irmãos, Deus não chama para o propósito à toa. Deus não revela algo à toa. Quando Deus revela alguma coisa, é porque vai acontecer. Aliás, é bíblico. Amós 3:7 diz assim: o Senhor não fará coisa alguma a não revelar aos seus servos e aos seus profetas. Tudo que Deus vai fazer com a tua igreja, com o seu povo, com a sua vida, Deus revela. Você pode ver quando, de repente, irmão, Deus me deu um sonho de tanta tribulação, tanta coisa. Eu já preparo, irmão, olha aí.
Um dia uma irmã me ligou, irmão, eu tive um sonho assim, de repente no caminho, olha, veio uma barreira, eu vi tanta construção velha, e ali eu parei, vi aquele monte de entulho. O que o irmão me diz? Eu falei, irmã, vou te falar uma coisa. Na hora Deus mostrou. Não deixa que as casas velhas, os entulhos de alguém, vidas rebentadas, no meio do caminho, te impede a sua caminhada. Porque muitas casas já caíram. E aí a pessoa chega no seu caminho, uma casa caída, vem com uma mensagem negativa. Ela vai servir de entulho no seu caminhar. O que você faz? Sai dos entulhos. Continua caminhando. Algo vai vir no seu caminho de pessoas destruídas, chama-se entulho. Quem é que me deu essa revelação? O Senhor. Aí a irmã falou assim, irmão, é de Deus. Falei, então olha para a sua vida. Não olha para os entulhos de pessoas que foram frustradas e ficou no meio do caminho, que eles vão impedir a sua bênção. Você vai lutando, passa por cima, porque veio prova no caminho de alguém e alguém foi reprovado. Mas Deus está falando para você, seja bem aprovada. Não deixa que nada venha impedir. Isso foi um mês atrás. Essa semana eu pedi um conselho. Falei, irmão, eu preciso de um conselho do senhor. Falei, pode falar, irmã. Meu esposo gosta de ir para uma igreja, e eu não... Aliás, ele gosta onde ele está, e eu gostei de uma outra. E eu queria que ele fosse comigo. O que o senhor acha? Que conselho que dá? Eu falei, é simples, irmãs. Você vai orar, e vai ficar junto com o seu esposo. Se for para você mudar, Deus vai falar com ele. Mas eu acredito que nesse caso Deus não vai falar coisa nenhuma, irmã, porque Ele está feliz lá. E se acontecer qualquer coisa, a culpa vai ser sua. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Não vai ser seu esposo que vai edificar, é você que tem que edificar ele. Lembra do sonho antes que estava no caminho? É a construção, irmão. Então, algo está no caminho que ela está querendo parar. Mas passa. Tem coisa na nossa vida, olha que Deus falando, que vem no meu caminho, no seu caminho, para querer parar você. Pessoas rebentadas, que não tem esperança de nada, sem sonho. Como ela vai te alimentar da mesma fé? Como ela vai alegrar de você? Aliás, vai trabalhar contra para você não receber. Lembra dos irmãos de Jacó? Quem tem promessa, irmão, até os irmãos muitas das vezes se revolta contra ele. Deus está falando com alguém aqui. Mas olha para o Senhor. Às vezes a sua bênção não depende de irmão algum, depende de você e Deus. Tem bênção que depende do irmão, da ajuda, de um conselho, de orientação. Mas tem bênção, irmãos, que tem pessoas que te orientam, irmão, vai firme, você vai conseguir. Mas tem muitos, se depender deles, você vai ficar pelo meio caminho. E Deus está falando aqui com alguém aqui. Continua confiando no Senhor. A promessa, Deus te fez uma promessa, continua buscando aquela promessa. Não desista dela, porque nós não chegamos no céu ainda. Nós estamos numa caminhada, então continua orando, senão você vai entrar frustrado. E a coisa que mais alegra o meu coração, e eu tenho certeza que o seu também, uma coisa que chama esperança. O dia que você perde a esperança, irmão, você pode pedir para Deus te levar, porque se do contrário você não vai conseguir servir o Senhor aqui na terra. Tanta coisa que vem para tirar a sua fé. Tanta coisa. Até mesmo você briga com você mesmo. Fala, meu Deus, não é possível. E tem momento na sua vida que você tem que ficar caladinho, porque senão você peca. Tem um momento de frustração. Por isso que a Bíblia fala assim, que há tempo para jogar a pedra. Cuidado com esse negócio. É melhor você não jogar a pedra, porque vai ir um tempo de você juntar a pedra. Aquilo que você falou tanto, de repente você está lá juntando. Oh meu Deus, por que eu fui falar? Não é verdade? Então tem momento que você fala, meu Deus, me ajuda eu trabalhar bonito no tempo que o Senhor quer.
Porque quando você está trabalhando no tempo que o Senhor quer, não importa se você está sozinho, você está no tempo de Deus, isso que importa. Eu estava notando 2 passarinhos fazer a sua casinha, que coisa boa, irmão. Quando você tem um companheiro que faz as coisas, eu estava vendo um João de Barro construindo. Eles cantando, descia lá, catava o barrinho e subia lá, jogava lá, e o outro casinha lá, e com o biquinho, e volta de novo. Quando um cansou, o outro foi. Vários dias eu vi isso. E eu fui ver na casinha sendo construída por eles. Irmão, que coisa linda. Cantando, alegre, no lado da obra, muitas vezes você quer fazer o outro, mas coisa boa é quando o povo está reunido no mesmo sentido, no mesmo espírito, Deus vai operar, irmão. Tem tantas pessoas que não sabem o valor que tem uma bênção espiritual, mas aquele que chorou, aquele que buscou, sabe o valor daquela bênção. É por isso que tem pessoa que tem alegria de contar um testemunho, porque sabe o valor daquele testemunho. Me lembrei de uma irmã que recebeu uma benção da ferida, que curou a perna. Até contei para os irmãos, toda vez que dava oportunidade, a irmã, irmão, estou aqui para contar que Jesus curou minha ferida. Alguém pegou e falou, nossa irmão, nós estamos cansados de ver essa irmã falar todo dia, contar que Jesus curou a ferida. Não precisa dar o testemunho mais não, irmã, todo mundo já sabe. Sabe o que a irmãzinha falou? Ah, pastor, se o senhor soubesse o tanto que ela doía. Aí ele falou, não, irmão, pode dar o testemunho. Por quê? Ela valorizava o que Deus fazia. E tem pessoa que não valoriza o que Deus dá. Não valoriza o que Deus fez. Tem pessoas que tinha bênção, tinha dom, tinha palavra, mas hoje está parado, não valorizou o que Deus deu. Então valoriza aquilo que Deus te dá. Foi Deus que deu, então valoriza. Se é um carro, valoriza. Se é uma casa, não coloca o coração, mas valoriza aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas jogaram fora aquilo que Deus deu? Me lembrei, eu acho que do Nabote. Ele tinha uma vinha lá. O que aconteceu? O rei Acabe, é isso mesmo? Queria de todo jeito tomar a vinha dele. O que ele pegou? Não, mas eu te pago, eu te compro. Ele falou, não, essa vinha eu ganhei do meu pai, a herança. Tem pessoa trocando as bênçãos de Deus. Não troca. Você pode ter oferta que for, mas não abre mão, lute por ela. Busque. Do Senhor vem o seu galardão, a sua bênção. Uma campanha que Deus pode fazer algo até 0 hora, até amanhã, até depois. Só sei de uma coisa, a palavra está aqui. E ela foi lançada aqui, houve até uma mensagem da Deus usando, sobre, lançou a semente sobre a terra. Você não viu ela, só que lá dentro ela está brotando. E você vai regando com a sua oração. Quem vai fazer germinar ela vai ser o Senhor. E a coisa boa, irmão, isso é coisa espiritual. Deus, irmãos, Ele vela pela sua palavra. E a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pessoa está buscando com fé, irmão, ele não olha nem para um lado para o outro acerca do tempo. Ele está sabendo que o tempo é do Senhor. E Deus vai fazer acontecer. Se alguém está buscando aqui um milagre do Senhor, da parte dele, confiante, pode contar os dias. Da parte dele não vai faltar. Ah, mas é impossível. Era impossível cair a muralha. Era impossível. Só que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Quantos testemunhos nós temos visto, quantas coisas grandes que Deus faz. Só que Deus faz. Uma das coisas que nós não podemos perder a esperança é que Deus parou, ficou velho, Deus não faz. Deus faz. A única coisa que nós precisamos é o quê? Ter a fé, ter confiança nele. Porque quando eu e você coloca confiança em Deus, da parte dele não falha. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu vou orar agora, interceder nesses momentos, e pedir a Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz acontecer, aquele que deu filho a Ana, não tinha condições, Ele deu vidas. Quantas vidas Ele deu?
e Ele não pode cumprir a sua promessa? O que é que Deus não pode cumprir a sua promessa? Deus está mexendo aqui com fé. Deus está batendo forte, porque o querer de Deus, Deus quer. Mas a Bíblia fala assim, você pode crer. Teve um homem com a mão mirrada, Senhor, se tu pode me curar, tu pode curar. Aí o Senhor falou assim, e tu pode crer? Se tu creres, então você vai ver a glória do Senhor. São milagres, palavras que Deus vai fazer. Porque quando você coloca a sua fé no Senhor, a falha não vai falhar, a palavra dele não vai falhar. Nós somos negativos, ele é o positivo. Mesmo que somos fracos, somos falhos, mas se você catar a palavra e falar, Senhor, eu creio em Ti, esse eu basta. Eu creio. Ajuda na minha credulidade, Senhor, mas da parte de Ti, o Senhor não falha. Deus vai fazer. Se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer. Nessa noite Deus procura fé nessa casa. Nessa noite Deus procura propósito nessa casa. Nessa noite Deus está procurando alguém que está almejando algo dele. E se alguém aqui está em busca de um milagre da parte dele, da parte do Senhor, não falhará. Se nessa noite você está com um propósito ardendo e Deus derrama uma palavra dessa, o Senhor está dizendo para você, meu filho, minha filha, pode confiar, escreve na tábua do teu coração, porque eu sou Deus para agir na sua vida. Se você tem o eu como o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor para operar o seu milagre. É para o seu nome ser glorificado? Então vai ser, Senhor. É para o teu nome ser glorificado. Então te prepara o seu coração. Algo do céu já está vindo aí. Porque existe uma terra sedenta. E quando tem uma terra sedenta, Deus está com o coração anelante para derramar a sua chuva, para derramar a sua bênção. A palavra já está sendo lançada. A água está sendo lançada. Aguarda os dias que o milagre vai fluir da terra. Palavra do céu é água, a água está vindo, então se prepara o seu coração sedento, a terra seca, mas está esperando no Senhor. Ó terra, você que terra, está esperando do Senhor, a chuva vem aí, o milagre da parte do céu já está determinado. Alegra o teu coração, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra. A palavra não é do homem, a palavra é do Senhor. Então prepare o seu coração, porque o milagre já está decretado. Ninguém vê o seu sofrimento, o seu particular, mas o Senhor contempla o seu particular, o Senhor contempla o seu coração, Ele contempla a sua mente, e Ele está aqui para dizer para você, levanta a sua cabeça, nem tudo está perdido, eu ainda estou no controle. Interessante, quando a terra está seca e vem a chuva, é questão de 2 a 3 dias, já começa a brotar. Então, irmão, fica no Senhor, sinta a chuva do Espírito Santo, sinta o mover da palavra. Eu sinto a palavra penetrando na terra, eu sinto a chuva chegando. Então receba pela fé, já veja o teu milagre, já veja as portas abrindo, já veja algo acontecendo. Aquilo que era insolúvel, Deus traz a solução.
Então guarda essa data, guarda essa noite, guarda essa campanha. Deus escolheu você para ser abençoado. Você tem guardado a palavra, você tem acreditado naquilo que Deus pode fazer. Então você vai receber. Porque não tem jeito de esconder o milagre que Deus faz. Não tem jeito de esconder. Então receba para a glória de Deus Pai. Querido Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. É a Sua palavra. A Sua palavra diz que não voltará vazia, mas se fará o que apraz. Então receba a vitória, receba a cura, receba o milagre, receba a causa impossível. Pai querido, receba agora, em nome de Jesus, prosperidade do céu. Responde agora, causa insolúvel, seja abençoado. Seja abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga eu creio, eu tomo posse, eu acredito, receba a vitória, saia daqui, alegre, aleluia, crendo que o Senhor já entregou na sua mão a vitória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Como foi bom essa campanha. Não duvida, simplesmente acredita, e pelos olhos da fé já veja Deus entrando com milagre, porta sendo aberta, e você vai testificar aqui nesse altar o que Deus fez, porque Deus tem o segredo do milagre, Deus tem o segredo dos cofres, das portas abertas, porque tudo é dele, e é para ele, e é para a glória dele que nós estamos reunidos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Dê lugar para o Espírito Santo, deixa Ele operar na sua vida. Como é bom ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Como é bom nós andarmos segundo a vontade do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus está nesta casa, o Espírito Santo está conosco, meus irmãos. Oh glória, aleluia. Não coloca a mão na muralha não, irmãos. Deixa a muralha quieta, Jesus vai colocar a mão nela e ela vai cair. Deus tem o momento certo de fazer esta muralha cair. Ela não caiu ainda, mas vai cair no momento certo. Não coloque a mão na muralha. Esta muralha vai cair com o toque de Deus, porque Deus é fiel. Quem sabe está faltando você dar mais uma volta. A hora que você dá mais uma volta, essa muralha vai cair. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a cidade estava toda fechada, ninguém entrava e ninguém saía, os que estavam de fora não entravam, e os que estavam dentro não saíam, a cidade estava fechada, porém, a cidade era de Josué, o desafio era grande, mas a vitória era de Josué. Você como líder, você como servo de Deus, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Eu aprendo aqui, irmãos, 3 coisas importantes. Primeiro, irmão, a cidade estava fechada, porém, era Deus que ia fazer a obra.
Deixa Deus trabalhar na sua vida. Oh glória, aleluia. Xalamandaraba, xalabai. Quantas vezes você que é líder da sua casa, você vê um problema, dá vontade de falar, dá vontade de fazer isso, aquilo, outro, dá mais uma volta, você vai ver o problema solucionado. Aleluia. Você é líder da sua casa, no seu trabalho, na igreja, na casa de Deus. Aleluia. Isto acontece constantemente. Nós precisamos da vitória. Vamos prosseguindo, fazendo a vontade de Deus. E as mãos do Deus Todo-Poderoso, ela vai tocar. Outra coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos. Aleluia. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Certo? Aquilo que Deus tem para você, continue lutando. E você vai receber. Aleluia! Era a promessa de Deus para Josué. Josué, a cidade é sua, certo? Só que você tem que fazer isso. E nós estudamos aqui, né, irmãos? Nesses cultos desta campanha, né? Nós estudamos muita coisa boa. Aleluia, glória a Jesus. Então não podemos abrir mão, certo? Quantas vezes Deus tem bênção para nós no trabalho, e às vezes a gente querendo deixar, né? Eu vou deixar. Não faça isso, certo? Fique esperando a bênção de Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus, meus irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado grandes vitórias. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh maravilha. E eu vejo Deus trabalhar na sua vida. Ele vai derrubar esta muralha aí, viu? Já está chegando o momento certinho. Quem sabe está faltando poucos passos para você terminar esta corrida, esta volta. E quando você terminar, a mão do Deus Todo-Poderoso vai tocar na parede, Carlos, e ela vai cair, em nome de Jesus, e a bênção vai chegar na sua vida. Xaralabassuriandalamandai. Outra coisa que eu acho importante, irmãos, Josué chamou os sacerdotes, mas não deixou de pedir para eles, olha, leva a arca não pode ficar. O que é que representa para nós, irmãos? Não podemos deixar de Jesus por nada, certo? Aleluia, devemos apegar com Ele. A arca representa a presença de Deus. Aleluia. A arca representa Jesus na minha vida, Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Não podemos deixar, irmão, Jesus por nada, não é? Pois bem, que Jesus continue nos abençoando e nos guardando, e que Ele continue conosco nesta jornada. Amém, irmãos? Sou muito grato a Deus por mais uma vitória, mais uma bênção que Deus tem nos proporcionado nesta noite, de participar desse encerramento de campanha tão lindo, tão maravilhoso, né? Nós já ouvimos coisas lindas aqui, maravilhosas. Se a gente continuar falando, é perigoso errar. Mas eu sou grato a Deus, e muito, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então continuaremos firmes, irmã Fátima. Deus ainda vai derrubar muitas muralhas, porque Ele é fiel, amém? Glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos. Quero agradecer aqui a presença de todas as irmãs, de todos os irmãos, desde o primeiro dia, né? Do primeiro culto da campanha, nossa palavra de gratidão. Você que não pôde vir todas as noites, ou seja, em todas as campanhas, todos os cultos, melhor dizendo, né? Jesus, que possa te abençoar poderosamente, nossa palavra de gratidão. Mas hoje, Jesus te deu uma oportunidade para você estar aqui. Estou feliz com a presença do jovem aqui. Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém? Pois bem, vamos agradecer a Deus, né? Quero agradecer aí ao amado Ismael, que tem colocado mão no arado, né? Para junto com essa igreja, fazer o que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
grande e soberano Deus, eu quero te louvar, te adorar nesse momento e agradecer a ti, Senhor, por mais uma grande vitória e uma grande bênção que o Senhor nos propôs nesta noite. Papai querido, papai amado, eu quero pedir, ó Deus, nesta oração, Jesus, de encerramento desta campanha, quero pedir, ó Deus, a tua bênção em favor da tua filha, do teu filho, do teu servo que está aqui nesta noite. Quem sabe está preocupado com a muralha que não caiu ainda e precisa cair, mas nesta noite, papai querido, ela pode cair no nome do teu filho amado. Jesus, coloque as tuas mãos santas, as tuas mãos poderosas, e em nome do teu filho amado, nós rogamos a vitória e que esta muralha caia em o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, cumpra o desejo do teu servo, da tua serva. Pai, este é o nosso pedido que nós rogamos no encerramento desta campanha. Jesus querido, Jesus amado, nós despede em paz, ó Pai, levando nós para o nosso lar, debaixo das tuas santas e mãos poderosas. Pai querido, Pai amado, pedimos a ti que nos dê uma noite de bênção e continue nos dando vitória, no nome do teu filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Coloque a mão no coração, querido, que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos juntos dizemos: